Muito bom dia. Eu aproveito para ir partilhando a apresentação que tenho preparada. Penso que já estará visível. E dizer que, embora académica, também uma assistente social. Não é? Faz parte também da minha identidade, da minha formação, e penso que é nessa qualidade de investigadora e também assistente social que hoje trago aqui o resultado ou os resultados de um estudo, que é um trabalho conjunto, embora esteja a apresentar em nome individual, intitulado Desafios ao Serviço Social no contexto da Covid-19, tendo aqui procurado também trazer algumas conclusões que nos permitam tirar lições daquilo que foi o nosso estudo. Por isso, pensar nos desafios que a pandemia nos trouxe implica, como também tem sido apresentado pelos colegas oradores neste evento, implica pensar no agravamento dos problemas sociais e no risco aos direitos fundamentais e também à garantia do bem-estar social, na questão que a pandemia nos trouxe também diferente de outras situações de crise, que está relacionada com a privação de liberdade, com a alteração do cotidiano e com todos os desafios, quer a nível coletivo, quer a nível individual, que também naturalmente se transportam para novos desafios às formas de atuação e de intervenção do serviço social. E quando discutimos e pensamos nestas questões, não nos podemos sempre deixar de referir que os direitos humanos são fundamentais e na resposta a esta crise pandémica eles têm que estar presentes, colocando as pessoas no centro das atenções. Por isso, o nosso enfoque deverá ser centrado também em proteger as pessoas e as sociedades, considerando os impactos imediatos, os impactos a curto e médio prazo, os grupos mais vulneráveis e a necessidade de uma ação rápida e decisiva por parte dos governos. Passando agora para os resultados do estudo, como eu disse, é um trabalho conjunto de uma equipa de investigação do CLICIS, mas também um trabalho conjunto com todos e todas que participaram a responder ao nosso questionário, e agradecer também a todos e a todas as assistentes sociais que responderam, porque é muito importante para nós termos participação ativa de quem está no terreno e de quem está a vivenciar a pandemia na primeira linha. Uma breve nota metodológica só para situar este estudo. O estudo baseia-se em dados recolhidos entre 17 de abril e 7 de maio de 2020, por isso estamos-nos a referir ao primeiro confinamento e aos primeiros momentos da pandemia. Os destinatários foram assistentes sociais em Portugal, a exercer a profissão durante o período da pandemia, e conseguimos validar 388 respostas que, embora não nos permitam inferir resultados, permitem-nos fazer aqui uma dimensão de natureza mais exploratória do estudo, até porque estamos a falar de um estudo que foi feito no momento em que as ciências sociais ainda estavam a começar a produzir resultados neste sentido, ou seja, já existiam vários estudos na área da saúde, por exemplo, mas nas ciências sociais, em particular no serviço social, nós tivemos a necessidade de assumir este compromisso. As dimensões de análise, eu vou fazer aqui um esforço tremendo para conseguir sintetizar os principais resultados. Prometo que depois da minha apresentação deixo o link para acesso ao relatório geral do estudo. Mas nesta apresentação vou-me centrar em 4 pontos principais: na atividade profissional das e dos assistentes sociais durante a pandemia, nas dificuldades que foram sentidas no contexto da Covid-19, e uma vez mais reforço que nos estamos a reportar ao primeiro período de confinamento,
os mecanismos de resposta às dificuldades e também os desafios nas áreas de intervenção nos contextos de trabalho das e dos assistentes sociais pós-pandemia, sendo que a pós-pandemia está a tardar mais do que aquilo que seria expectável na altura que realizámos este estudo. Ora, uma breve caracterização também dos participantes, maioritariamente do sexo feminino, também em consonância com a representatividade feminina na profissão, 40,5% dos participantes com idades compreendidas entre os 35 e os 40 anos. Quanto à experiência profissional, a média situou-se em aproximadamente 16 anos de experiência profissional. Tivemos mais respostas do terceiro setor, de assistentes sociais a trabalhar no setor privado não lucrativo, na área metropolitana de Lisboa e nas áreas de intervenção do envelhecimento. E aqui destacar que futuramente o Clícis também irá lançar estudos setoriais nestas áreas em que tivemos uma maior representatividade das respostas. Passando agora para os resultados, importa aqui referir a influência da pandemia nas atividades presenciais. Isto tem sido também muito debatido e não nos podemos esquecer que neste período em particular houve o encerramento e uma alteração nos modos de funcionamento dos serviços. O governo português incentivou a adoção do teletrabalho como medida para garantir um maior distanciamento físico e maior segurança para os cidadãos. No entanto, como sabemos, nem todas as profissões, nomeadamente de assistente social, permitem que o trabalho seja realizado na modalidade de teletrabalho. No entanto, 50%, ou seja, metade dos participantes, afirmaram ter realizado o seu trabalho na modalidade de teletrabalho, mas aqui fazer uma nota que isto não significa que metade dos assistentes sociais esteve exclusivamente em teletrabalho. Houve sim, na maioria dos casos, em 73% dos casos, houve uma realização de trabalho presencial e em muitos casos, como eu estava a dizer, houve uma articulação entre o trabalho presencial e o teletrabalho. Desses 73%, 68% manteve contacto direto com os cidadãos, ou seja, não só estavam a trabalhar presencialmente, como continuaram a manter o contacto direto com as pessoas e com as famílias, com os grupos, com as comunidades, ou seja, isto é transversal a todas as áreas e há quem tenha trabalhado em equipamentos e que necessariamente o trabalho presencial não só foi uma constante, como foi mais exigente, mas também noutras áreas os assistentes sociais continuaram a trabalhar presencialmente. Quanto às orientações seguidas, aqui uma nota relativamente às orientações do Ministério da Saúde e da Direção-Geral de Saúde terem sido a principal matriz orientadora no que diz respeito à intervenção dos assistentes sociais que participaram nesse estudo, seguido das orientações do Ministério do Trabalho, Solidariedade e da Segurança Social, bem como do Instituto de Segurança Social e das próprias direções das organizações em que trabalham, aqui com uma exceção para a administração pública local, em que as autarquias também assumiram um peso nas orientações emanadas. Passando às dificuldades na intervenção no contexto da Covid-19, nós apresentámos uma questão fechada e uma questão aberta. Quanto à questão fechada, identificaram-se dificuldades relacionadas principalmente com os meios de proteção, com os recursos humanos, com as medidas orientadoras da ação a desenvolver e com os recursos financeiros. Passando agora para uma descrição daquelas que foram as respostas dos assistentes sociais às questões abertas, as principais dificuldades nesta fase estiveram relacionadas com a segurança na intervenção e aqui
assinalamos não só a dificuldade na aquisição de equipamentos de proteção individual, mas também a ausência da realização de testes à Covid-19 e a falta de recursos humanos para garantir rotatividade nas equipas. Também outro ponto enunciado foi a inexistência ou a escassez de respostas adequadas ao contexto, perceber também aqui que não se encontrou muitas vezes uma resposta por parte das respostas sociais já existentes, sendo também que a quantidade e tipos de apoios às instituições e aos cidadãos não se revelaram adequados aos problemas e necessidades emergentes neste período. No que diz respeito à relação com o cidadão utente, são destacar nos contactos com os utentes diversas dificuldades, mesmo nos casos em que se procurou manter um contacto regular e até presencial, o aumento das tensões internas, sentimentos de incerteza e insegurança, as dificuldades em lidar com uma situação nova e desconhecida, as dificuldades inerentes ao teletrabalho e também, como já foi referido hoje, a necessidade muitas vezes dos profissionais e das profissionais terem que utilizar os seus próprios recursos para garantir que tinham condições de trabalho mesmo à distância, e a vertente da conciliação entre a vida profissional e a vida familiar foi aqui no conjunto das principais dificuldades nesta categoria aquilo que nós podemos encontrar. Também aqui uma nota que foi referida pelos participantes neste estudo, a possível quebra de confiança e proximidade nas relações das pessoas com os profissionais e o agravamento de situações relativamente aos grupos mais vulneráveis. Para finalizar, as categorias que tiveram maior representatividade, as dificuldades ligadas aos recursos humanos, quer no que diz respeito à gestão das equipas, quer também à falta de recursos humanos. Aqui referir a necessidade da adoção de planos de contingência, uma novidade para a maior parte das organizações, e também em conseguir dar resposta às normas emanadas pela DGS, a necessidade de procurar trabalhadores com qualificação profissional adequada às necessidades do momento, a coordenação do trabalho das equipas em novas modalidades de trabalho, também a reorganização das equipas nas chamadas equipas espelho e assinalar também que uma das dificuldades associadas a esta questão está relacionada com a precariedade laboral, nomeadamente dos profissionais do terceiro setor, e também com a saída de enfermeiros para o Serviço Nacional de Saúde. Outras categorias relevantes relativamente às parcerias e ao trabalho em rede, à gestão do stress, ao poder institucional e à autonomia técnica, às medidas orientadoras da ação e a outros fatores limitadores da intervenção, foram também dificuldades manifestadas pelos participantes do estudo e que encontrarão mais detalhadamente no nosso relatório. Se olharmos aqui para uma distribuição das principais dificuldades quanto aos setores público e privado, nós podemos observar que no setor privado, quer no setor privado não lucrativo e no setor privado lucrativo, a existência, ou neste caso, como eu expliquei, a inexistência e o difícil acesso aos meios de proteção, a gestão de recursos humanos e a gestão de recursos financeiros foram as principais dificuldades sentidas. Já no que diz respeito ao setor público, as medidas orientadoras da ação a desenvolver e a articulação com os serviços da segurança social foram aqueles que tiveram mais peso nas respostas. Passando agora para as medidas práticas e metodologias de intervenção utilizadas para ultrapassar as dificuldades durante a pandemia e dificuldades de primeira vaga, nós selecionamos aqui para apresentar as 4 categorias que tiveram um peso superior a 20% nas respostas.
Quanto à gestão de recursos humanos, destaca-se a reestruturação das equipas e das criadas equipas em espelho, as práticas de gestão de stress, quer no domínio pessoal, quer para a própria equipa, o reforço na partilha das normas oficiais, que ainda eram muito desconhecidas e por vezes até contraditórias de uma semana para a outra, e o reforço na comunicação entre as equipas e métodos de articulação interdisciplinar. No que diz respeito às medidas ou metodologias de trabalho em rede e parcerias, a mais-valia da articulação e partilha de estratégias com outros assistentes sociais e outros grupos profissionais, também a articulação com parceiros sociais locais e do setor privado e uma maior articulação com as redes informais e também com a própria segurança social. No que diz respeito à reconfiguração das modalidades de intervenção, houve, e também tem sido um assunto aqui muito abordado e discutido até quanto às suas limitações, a maior integração das novas tecnologias digitais e a forma como elas serviram para superar algumas limitações que existiram, nomeadamente por questões que nós já falámos no constrangimento da intervenção, digamos, tradicional, do atendimento direto presencial, e também um aumento e utilização das linhas de apoio telefónico, além de outros mecanismos de contacto digital, mas que mesmo à distância procuraram dar apoio às famílias, nomeadamente no que diz respeito a famílias com crianças e jovens. E aqui destacar também que as respostas dos participantes se referiram à criação de projetos inovadores baseados num trabalho colaborativo. Por último, este ponto da gestão de casos implica ou implicou o reforço na monitorização e acompanhamento dos casos, nomeadamente através de atendimentos via telefone e online, principalmente nos casos prioritários e mais urgentes, ou seja, a pandemia não impossibilitou os assistentes sociais de fazerem o seu trabalho e de continuarem atentos àquelas que são as emergências, necessidades, problemas e as próprias dificuldades que as pessoas sentiram neste período, e uma realização de encaminhamentos, muitas vezes, face à ausência de respostas que conseguissem ser eficazes. Para terminar a apresentação dos dados, falar-vos daquela que foi a percepção dos participantes relativamente aos desafios pós-pandemia na intervenção social. Os principais desafios situam-se em desafios relacionados com os próprios contextos socio-institucionais e com a emergência e agravamento de problemas sociais, sendo que há aqui uma consistência na forma como se distribuiu esta resposta nos vários setores. Já no que diz respeito aos desafios nas áreas de intervenção e nos contextos de trabalho, mas agora no seio das instituições e nas organizações onde trabalham os e as assistentes sociais, o principal desafio relaciona-se com a gestão dos recursos institucionais e o segundo com os modelos de funcionamento dos serviços, correspondendo aqui a 2/3 do peso das respostas. E com muito mais expressividade, quer no terceiro setor, no setor privado não lucrativo, quer no setor privado lucrativo. Inês, 5 minutos. No Por máximo. fim, obrigada. Por fim, apresentar só os aspectos que as nossas conclusões nos permitiram trazer aqui à discussão. Convido-vos a ler as conclusões na íntegra, mas deixar aqui alguns aspectos-chave para a reflexão. A necessidade de aposta na intervenção centrada,
centrada na proteção social de todas as pessoas, principalmente dos grupos mais vulneráveis, a necessidade urgente de investimento humano e financeiro para que os profissionais, serviços e organizações possam dignamente cumprir a sua missão, ou seja, não só cumprir a sua missão, mas cumpri-la dignamente e respeitando os direitos humanos. A combinação e desenvolvimento de metodologias de contacto presencial e a utilização de tecnologias de informação e de comunicação, aqui abre-se também uma janela de oportunidade para o futuro. A valorização do trabalho em equipa e práticas regulares e não apenas esporádicas de intervenção integrada, articulada e em rede, e a importância da intervenção do Estado na reconfiguração de um modelo de respostas sociais e de apoio social que garanta direitos efetivos. Muito obrigada pela vossa atenção e de seguida deixarei o link do relatório aqui no chat para quem quiser fazer o download e consultar. Muito obrigada.